Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no nosso canal no YouTube. Hoje um assunto que todas as mulheres estão loucamente esperando. Vamos falar sobre jejum intermitente. Eu vou receber Flávia Trajano e ela vai nos explicar como perder gordura, como funciona realmente o jejum, para que serve, se serve para todo mundo, se não serve. Você está fazendo e não está emagrecendo, tem alguma coisa errada, ela vai explicar também. Ela já está aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, Juliana. Flávia, muito obrigada. Eu tenho, assim, te acompanhado no Instagram. O Instagram dela, com certeza, vocês todos já conhecem, mas a gente vai colocar aqui, @jejum intermitente. Tem vários, assim, né? Hoje em dia está sendo muito falado, mas tem o nomezinho dela, Flávia Trajano. E aí é esse, com certeza. Flávia, um Ai, assunto, desculpa. não tem Tá bom. problema. Um assunto que é muito discutido ainda, tem muitos profissionais que concordam, outros não, mas quem faz só fala coisa boa do resultado. Eu queria começar lá do início, explicando um pouquinho como você começou a estudar o jejum intermitente, por que ele mudou a sua vida. Então, igual você fala, os melhores fatos são os resultados das pessoas, né? Isso a gente não tem como negar, que realmente é uma estratégia um pouco, ainda não muito aceita, mas que as pessoas têm preconceito, mas quando a gente vê os resultados na vida das pessoas é que a gente começa a parar para pensar, uau, vamos ver o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu tinha dificuldades, como a maioria das mulheres tem, de perder peso, porque algumas mulheres têm essa facilidade em ter a moderação, em comer pouco, em ser mais moderada, mas a grande maioria das pessoas não tem isso, né? A gente tem várias questões evolutivas comportamentais que a gente precisa comer uma quantidade ideal para nos satisfazer. Então, quando a gente come várias vezes ao dia, fica muito difícil a gente controlar esses fatores fisiológicos, né? Como se você fosse exposto várias vezes ao dia à alimentação, e as pessoas que têm esse problema nessa questão de moderação, ela fica mais vezes exposta a uma moderação que ela não possui. Então, aí é onde o jejum intermitente acaba sendo um divisor de águas, porque a pessoa vai ser exposta menos vezes às refeições, então ela vai ter vai ter um maior controle sobre os seus hábitos e sobre a sua fome também, que o jejum vai ajudando a regular isso. Você vai vendo que a maioria das vezes que você come não é por fome, e sim por hábito, por vontade, e aí que a gente começa a aprender e se conhecer melhor. E é preciso fazer algum exame para começar o jejum? Todo mundo pode fazer? Hoje, Juliana, a gente tem muitas pessoas com fatores aí pré-diabéticos e que elas nem sabem, a maioria. Por quê? Porque a gente vive numa alimentação, a nossa alimentação aí chamada alimentação dieta padrão ocidental, é muito rica em carboidratos, né? A maioria das pessoas consome uma quantidade muito grande e isso ao longo da vida vai mudando alguns mecanismos fisiológicos e a gente vai ficando pré-diabético, resistente à insulina, diabético, mas quando a pessoa recebe o diagnóstico, às vezes é um pouco tarde. Então, essas pessoas que começam a fazer jejum, que elas não estão diagnosticadas com diabetes, mas têm já alguns sintomas, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de diminuir essas refeições, porque às vezes vai ter alguns episódios de uma hipoglicemia reativa, porque ela está acostumada a sempre ficar com um excesso de açúcar no sangue, e aí quando ela reduz, esse excesso é reduzido de forma abrupta, e nessa transição ela tem uma dificuldade, mas a grande maioria das pessoas na segunda semana se adapta bem, já não tem tantos sintomas, tanta variação aí na questão da glicose sanguínea. Aí eu queria, assim, para a gente explicar bem certinho a pessoa que sempre foi louca para fazer, mas tem medo, acha que não vai conseguir, acha que não é para ela. Como é que a gente inicia o jejum? Como é que faz? Para
para o leigo. Vamos falar para o leigo. Que quer A iniciar prim- hoje. Sim, o primeiro fator é essa questão da alimentação, né? Quando a gente reduz os alimentos ricos em carboidratos, quais alimentos? Pão, bolo, né? O que a gente está acostumado a comer e que a maioria das pessoas tem como hábito. Então, ela troca esses alimentos por proteínas, gorduras, como ovos, proteínas animais, queijos, alimentos mais ricos em proteínas e gorduras, ela vai se sentir saciada e ela naturalmente vai ficar com uma fome mais espaçada. Então, vai passar 3, 4 horas, ela não vai sentir fome de uma forma natural. Por quê? Porque ela não consumiu uma quantidade de açúcar, de glicose. Então, ela não vai ter essa oscilação que a maioria das pessoas acham que tem fome. Mas, na verdade, essa glicose elevada que está sempre oscilando. Então, quando a pessoa muda primeiro o seu tipo de alimento, ela vai ver que é muito mais fácil ela conseguir espaçar essas refeições com um tempo maior entre as refeições. Tá, então, assim, primeiro passo é a dieta low carb, né? Isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Mudar os alimentos, farinha branca, aquela velha história. A gente já conversou com vários nutricionistas aqui no programa e não adianta isso, esquece. Esquece o pãozinho. Sim. Se o objetivo é emagrecer, a gente vai falar para quem quer emagrecer, para quem quer perder gordura. Aí, qual para eu começar o tempo para eu fazer o jejum? Por exemplo, eu queria assim bem prático. Minha última refeição vai ser 7 da noite. E aí, como é que funciona? Então, geralmente o jejum é contabilizado assim, né? 12 horas a gente nem pode contar que seja jejum. Por exemplo, se você comer às 7 da noite e às 7 da manhã, não é nem considerado um jejum, digamos. Agora, a ideia é sempre espaçar, dar um tempo maior. Se você comeu às 7, né, e chegou às 7 da manhã, você quer dar um tempo, né, quer testar o jejum, o ideal é você ir prolongando. Então, eu acho que é muito mais fácil pensar nessa questão de ir prolongando aos poucos do que pensar num protocolo. Porque às vezes a pessoa pensa, vou ficar 16 horas, tipo, 7 da noite vou almoçar. Só que essas 16 horas, às vezes, são um pouco arbitrário, um pouco muito demais, assim, muitas horas para quem não passa nem 4 horas sem comer, né? Então, se a pessoa ir aos poucos, cada dia ela ir aumentando esse espaço, eu acredito que seja mais fácil ela se adaptar melhor e sentir menos dificuldade, menos desconforto. Aí, com o tempo, ela vai fazer 16 horas tranquilamente, porque ela já vai estar ambientada, adaptada. E daí o que acontece é que as pessoas vão aumentando essas horas, né? Então, algumas fazem 15, outras 16. Tem o protocolo de 24, que algumas pessoas fazem 1, 2 vezes na semana. Então, vai dependendo dessa adaptação gradativa que cada um vai tendo. Tá, então minha última refeição foi às 7 da noite, 19 horas, e eu vou almoçar 1 da tarde. Já estou bem avançada. Exato. Já está bem avançado. O que eu tenho que comer no de jejum? Os mesmos alimentos que a gente falou, né? Essa ideia de uma dieta reduzida em carboidratos, então vai priorizar carnes, proteínas animais, proteínas vegetais, legumes, saladas, alimentos com densidade nutricional para que você fique saciado e que você se sinta nutrido, né? Para, no caso, partir para um próximo jejum ou dar um tempo maior entre a próxima refeição. A ideia do jejum é sempre ter esse fator de saciedade muito, muito claro, porque algumas pessoas fazem jejum e elas vão quebrar o jejum com cachorro-quente, com Doritos, e aí fica aquela roleta russa, né? Que é difícil porque a pessoa quebrou o jejum, dá aquele pico de glicose, logo ela vai estar com fome de novo, ela vai tentar fazer o jejum, não vai conseguir, aí vira aquela confusão. Então, os alimentos aí têm um papel fundamental. Tá, perfeito, né? Não, gente, por favor. Aí almocei à 1 da tarde com salada, proteína, gordura boa, perfeito. Aí eu vou comer que horas depois? Qual é o processo, assim?
Depende muito, Juliana, do protocolo que a pessoa escolheu. Geralmente, nesse protocolo de 16 horas, a ideia dos autores, dos estudos que a gente vê, são 2 refeições por dia. Então, ela vai distribuir nessa janela de 8 horas do dia. Então, se ela comeu a 1 e ela for ter uma janela alimentar de 8 horas, ela vai comer lá pelas 7, 8 da noite, mais ou menos, essa proporção. Então, ela vai fazer 2 refeições e aí finaliza para o próximo dia novamente, se ela for fazer. Tem pessoas, tem protocolos assim, que a pessoa não faz 16 horas todos os dias. Então, por exemplo, se ela escolheu 2 vezes na semana para se alimentar 2 vezes por naquele dia, aí nos outros dias ela segue a sua rotina de 3 refeições, enfim, ela faz esse jejum que se chama jejum alternado, né? Tá, é isso que eu ia perguntar. Para dar resultado, é preciso fazer todo dia ou não? Depende muito de como, né, do resultado que a pessoa busca e claramente que nos dias que a pessoa não faz o jejum, ela tem que ter um controle sim no que ela se alimenta. Então, mesmo que ela faça jejum 2 vezes na semana e no restante da semana ela tenta comer a mais para compensar, ela não vai conseguir ter resultados. Então, se a pessoa não opta por fazer jejum todos os dias, ela tem que ficar atenta nos dias que ela não faz jejum. Mas quando a gente pensa assim, o jejum é uma boa forma de controlar essas quantidades. E se a pessoa se propõe a comer 3 a 4 vezes no dia, ela vai ter mais dificuldade em manter o controle, você não acha? Porque é muito mais fácil você controlar duas vezes no dia ali, comer conforme a necessidade, do que você ficar exposto a comer várias vezes ao dia e tentar controlar as porções aí dentro dessas horas, fica mais complicado. Então, acaba que o jejum é uma boa forma também de controle das porções e das quantidades. Ô, Flávia, e no período do jejum, o que a gente pode comer, tomar, né? Água, café, chá. Água, café, chá sem açúcar, né? E de preferência sem adoçante, pela questão de alguns adoçantes artificiais despertarem alguns sabores e a pessoa pode ficar com mais fome, né? Com mais vontade de comer tomando adoçante. Apesar do adoçante não ter calorias, mas a reação fisiológica que o adoçante pode despertar, ele pode te dar mais fome. Então, o ideal, conforme o Dr. Jason Fung, que é um dos top masters aí sobre jejum no mundo, ele fala que dentro da prática clínica dele não entra adoçantes durante o período de jejum para facilitar, né? Para que o jejum fique mais fácil aí nesse período. E quem começa a fazer o jejum, quando que ela vê o resultado? Quanto tempo leva? Tem pessoas, Juliana, que começam os homens, né, que a gente não foi muito agraciada pela natureza, nós não temos os mesmos benefícios que os homens. Os homens é muito rápido. Eu tenho várias pessoas que falam: olha, Flávia, comecei a fazer o jejum, por exemplo, de 20 horas, 2 vezes na semana. No primeiro mês perdi 7 quilos, os homens, né? As mulheres, a gente naturalmente somos projetadas para termos um percentual maior de gordura de forma natural. Por todo o fator reprodutivo, né, de hormônios, enfim, todo mês a gente tem esse ciclo hormonal. Então, naturalmente, a gente engorda mais fácil e também a gente tem mais dificuldade de emagrecer. E por isso que para as mulheres o controle da alimentação é muito mais importante devido a isso, porque a gente é muito mais resistente aí ao emagrecimento, falando fisiologicamente. Mas desde uma semana, 10 dias, a gente vê resultados assim incríveis. E claro que a constância, né, cada vez mais a pessoa vai aprendendo também, porque o problema é que no início a pessoa faz jejum, mas daí na hora que ela vai se alimentar, ela fica nessa questão da compensação. E aí ela vai aprendendo, olha, não preciso comer tanto, fiquei muito cheia, não precisava comer tanta quantidade. E aí, nesse dia a dia, ela vai aprendendo também que o corpo dela não precisa de tanto e que aí ela vai conseguindo ter mais resultados. Mas nos primeiros dias existe um desconforto, né? Até a pessoa chegar assim no que ela consegue. E aí o que ela pode sentir?
Para a pessoa saber que está no caminho certo, que é normal. Sim, existe esse desconforto porque essa transição, né? A pessoa para de consumir tantos carboidratos, ela só de diminuir, ela começa a excretar mais sódio, fica até perde 1,2 quilo na balança, que é esse excesso de líquidos que ficam retidos, não é gordura. E aí, nessa perda desse excesso de eletrólitos, a pessoa sente desconforto, tipo tontura, vertigem, às vezes a pessoa fica mais agitada, fica também ansiosa pelo fator emocional. Alguns benefícios aí, alguns hábitos que a gente pode ter, tipo sal, ajuda bastante. Tem gente que vai lá, coloca um pouquinho de sal na água para repor esses eletrólitos. Algumas pessoas consomem alguns suplementos de eletrólitos, tipo magnésio, potássio, para repor esses sais que a gente perde nos primeiros dias e alivia, assim, também esses desconfortos. Então, é bem comum, acontece bastante, mas daí com 2 semanas, 3 semanas, essas sensações também já ficam mais suaves e vai ficando mais fácil. E assim, como é que o jejum age para a gente perder realmente gordura? Vamos explicar um pouquinho do que é o jejum intermitente, do jejum. O jejum, ele é uma forma de restrição calórica, né? Que a gente sabe que para emagrecer, essa lei é básica. A gente precisa consumir uma quantidade menor do que o nosso corpo utiliza. Quando a gente faz isso comendo várias vezes ao dia, algumas pessoas têm resultados, mas com o tempo o corpo vai se adaptando a essa estratégia. Por exemplo, se o seu corpo consome 1.500 calorias, você vai fazer uma dieta por tantos meses consumindo 1.000 calorias. Nos primeiros meses você vai ter muito sucesso, mas com o tempo o teu corpo não vai mais responder da mesma forma. Isso acontece com qualquer tipo de restrição. O jejum intermitente, além de você restringir calorias, sim, que é importante controlar a quantidade, ele tem um fator hormonal fundamental aí no emagrecimento. Quando você começa a diminuir o carboidrato, esse hormônio insulina, que é o hormônio do armazenamento, começa a ficar diminuído. Então, é como quando você está com a insulina alta, consumindo muito carboidrato, você está dizendo que o teu corpo armazena. É um hormônio que fica lá ativo. Você consome calorias o dia inteiro e esse hormônio fica totalmente ativo. Quando você faz jejum, você desliga esse hormônio. Então, o teu corpo entende, não estou mais na fase de armazenar. Aí você liga um outro hormônio que se chama glucagon, que é o hormônio do utilizar a gordura. Então, assim, você desliga o modo de armazenar e liga o modo de utilizar. Então, toda essa reação hormonal te facilita. Tanto é que as pessoas que começam a se adaptar ao jejum, 16, 18, 24 horas, elas param de sentir fome. Então, o próprio corpo fica a favor desse processo aí de queima de gordura. E aí, com esse hormônio reduzido da insulina, o teu corpo entra no modo de utilização de gordura. Ele entendeu, não tem alimento entrando, preciso recorrer aqui aos meus depósitos. Como a gente sempre, né, por mais magra que a gente seja, a gente sempre vai ter depósito de gorduras, é aí que o corpo recorre aí para a sobrevivência aí, natural. E aí ocorre esse processo, tanto pela diminuição de calorias, quanto pela essa diferenciação hormonal, que na restrição calórica, na dieta comum, isso não acontece. E nessa fase a gente fica mais fraca, né? Porque ainda está se acostumando com a diminuição de calorias dos alimentos e o exercício físico. Tem que fazer. E quais são as restrições, assim? Ou a pessoa consegue, ou nesse primeiro período é melhor não fazer exercício? No período de adaptação, fica realmente mais difícil, né? São processos de adaptação. Aí você pensa, eu vou fazer um treino pesado, mas eu estou me habituando. É igual uma nova dieta, qualquer coisa que você vai fazer. Talvez não seja o momento de você fazer um treino muito intenso no período de adaptação, e indo aos poucos, né? Ir lá sentir, fazer uma caminhada. Mas a gente hoje já tem dados de atletas. Para você ter uma ideia, esse ano saiu um documentário de um britânico que ele fez um estudo junto com outras pessoas, acompanhados por médico, enfim, todos eram diabéticos tipo 1, que tem esse problema de insulina, o corpo não produz insulina, precisa de suplementação
exógena, e eles fizeram uma caminhada de 5 dias em jejum absoluto. Ficaram 5 dias e sendo acompanhados, monitorados. Tinha alguns atletas que já tinha um atleta britânico lá, medalhista, enfim. Mas é assim, o cara quis mostrar, o diretor quis mostrar que é possível, mesmo para uma pessoa devidamente acompanhada, óbvio, mas que a gente consegue sim sobreviver e ter performance. Muito do que a gente recebe hoje de informação está um pouco, não está muito conectado com a ciência, como realmente o nosso corpo funciona. Na verdade, para alguns exercícios a gente vai ter mais energia, digamos, mais hormônios, mais adrenalina quando a gente está no estado não alimentado. Então, é o contrário, né? Porque é uma questão evolutiva lá, que a pessoa, quando precisava caçar, ela ficava muito mais esperta, muito mais ativo, com os hormônios muito mais ativos para poder encontrar comida. Então, é uma questão evolutiva aí que está embutida no nosso organismo. É porque a gente foi criado, a gente sempre ouviu, né, dos médicos pediatras até, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? Exato. E aí, de repente, veio essa onda do jejum, e aí uns dizem que faz bem, outros não. E quais são os relatos, assim, o que realmente a gente pode acreditar? Se a gente for pensar, quando começou essas recomendações de comer várias vezes ao dia, foi aproximadamente, no máximo, há 15 anos atrás, né? Então, se a gente pensar lá nos nossos avós, eles não paravam para comer a cada 3 horas, né? Nos nossos bisavós, por exemplo, que tinham uma vida rural, que precisava plantar, faziam 2 refeições no máximo. Quando a gente começa a estudar a história da alimentação, dos hábitos alimentares, a gente vê que essa coisa de comer 6, 7 vezes ao dia nunca fez parte da nossa vida como seres humanos. Isso é uma coisa recente. E aí, quando a gente para pensar que hoje o nosso problema maior não é mais a fome, a desnutrição, e sim a obesidade, a gente começa a ver que esses conceitos, esses conselhos de por que uma pessoa obesa com resistência à insulina, diabética, com câncer, tem que comer 6 vezes ao dia, principalmente porque ela está doente por causa do excesso, né? E a gente começa a olhar para o lado e ver que a maioria das pessoas hoje tem sobrepeso, né? É difícil, você pode ir numa praia hoje, pode ir num shopping, você vai ver que grande parte da população está com sobrepeso. Eu vi um post no seu Instagram que eu achei, assim, a cara de todo mundo, assim, porque começa a fazer o jejum, uma fotinho de segunda tá perfeito, terça perfeito, quarta pula uma refeição e come um pouquinho mais, mas sexta, sábado e domingo aí é fast food, é comida, e aí vai lá e diz, Flávia, eu não emagreci nada. Qual é a rotina, assim? Qual é a... Porque tem que ter um equilíbrio, digamos, né? Não existe essa... eu não comi nada o dia inteiro, à noite eu vou comer um pouquinho mais, ou uma besteira. Daí já perde tudo? Não é que perde tudo. É a questão, quando a gente volta lá para o nosso conceito. Se o seu corpo consome lá 1.500 calorias, a gente vai pensar em calorias. Aí você fez jejum 16 horas, mas nessas 8 horas restantes, a gente pode consumir muito mais de 2.000 calorias. Se a gente for pensar no fast food, por exemplo, quantas calorias, né, tem num hambúrguer, em cerveja? Aí se a pessoa, por exemplo, passa as quinta, sexta, sábado e domingo nessa ingestão aumentada, se a gente fizer o saldo da semana, ela consumiu muito além, né? Então, não são as horas em jejum que fazem um milagre em si, né? A gente sabe que o jejum, sim, tem toda essa questão hormonal, mas é um auxílio para a gente reduzir as quantidades. A ideia sempre de todas as dietas, de todas as reduções de peso, é diminuir as quantidades de refeições, de quantidade de alimento que a gente ingere. Então, a gente sempre tem que pensar nessa lógica, né? Eu tive a ideia de fazer o post porque a maioria das pessoas acham, olha, eu faço 16 horas todo dia.
Aí a gente pergunta, tá, mas como é o teu final de semana? Como que é? Ah, a partir de quinta já começa a tocar o terror. Já Aí era. não, já era, não tem como. A conta não fecha. E outra coisa também que eu escuto falar e de amigos que fazem assim também, que além do emagrecimento, o foco, as pessoas ficam chocadas assim, como o foco melhora, a concentração. Isso tem fundamento também? Tem fundamento por essa questão evolutiva, né, de alguns hormônios e essa atividade neurotrófica, que é uma atividade cerebral neurológica, ela fica realmente aumentada. Inclusive, no Vale do Silício já existem alguns grupos de pessoas que não têm o intuito de emagrecer, que fazem jejum como uma prática até na área profissional. Tipo, estão para lançar um produto, estão para lançar algo muito espetacular, um projeto, eles praticam um jejum ali de 24, de 48 horas para ficar com essa acuidade mental mais elevada. E sim, faz todo o sentido. Porque imagina, quando a gente vai numa feijoada, por exemplo, o que a gente sente depois de você sai de lá querendo deitar, dormir, né? Dormir. Não, você não tem vontade de fazer nada, aquela preguiça, justamente, né? Porque o corpo se volta totalmente para fazer a atividade de digestão daquele alimento, né? Principalmente alimentos muito gordurosos, muito ricos em carboidratos, muita insulina, o corpo fica naquele coma, e ele vai precisar concentrar a energia dele ali para poder fazer essa digestão. Quando a gente está em jejum, o corpo está economizando toda a energia que ele gastaria lá digerindo em outros processos, né? Nesse processo mental, processo de autofagia, que é o reparo celular. Então, ele para de ficar toda hora lá consumindo, digerindo e vai fazer os outros processos que são necessários também, fisiológicos. Ok. E aí a pessoa que te procura, por exemplo, ela tem um objetivo, né? Ah, preciso emagrecer 10 quilos, 5 quilos. E depois que chega nesse objetivo, aí como é que é o processo? O jejum vai fazer parte da vida da pessoa, assim? A pessoa já não consegue mais viver sem o jejum? Aí diminui, a pessoa de repente fazia 4 vezes na semana, aí já atingiu o objetivo, uma vez já é suficiente? Como é que é esse Vai pós? depender, vai depender de cada pessoa, né? Tem pessoas que chegaram no objetivo e se sentem bem. Então, na hora de se alimentar, ela não vai ter necessidade de restringir quantidades, ela vai comer conforme a fome e saciedade, se algum dia consome um pouco de alimento a mais, porque a ideia dela agora não é mais emagrecer, então sim manter. Então, essa pessoa ela tem que aprender um equilíbrio entre o número de refeições e a quantidade de alimentos. Tem pessoas, Juliana, que têm muita dificuldade em comer grandes volumes. Então, se a pessoa já está magra e ela não quer mais emagrecer e ela tem dificuldade em comer grandes quantidades, fazer muitas horas de jejum para ela talvez não seria o ideal, porque ela não vai conseguir comer as quantidades necessárias. Então, talvez reduza a quantidade de horas de jejum ou faça menos dias, né, só para ter os benefícios, faça uma vez, 2 vezes, e mantenha uma rotina alimentar que ela consiga ingerir esses nutrientes necessários. E um dos maiores medos, até na nossa janelinha de perguntas que a gente fez no Instagram, nosso Instagram Mulher e Vida, é sobre perder a massa magra. As pessoas, né, têm medo de fazer o jejum para perder músculo, já que é tão difícil conquistar, né? Isso também tem fundamento, o jejum perde a massa magra? Hoje eu até postei lá no Instagram um resultado de uma seguidora que você vê claramente ali o tecido gorduroso do abdômen assim diminuído. Quando a pessoa tem gordura em excesso, o corpo sempre vai priorizar queimar a gordura, já que a gente estoca gordura, é óbvio para o corpo entender que é uma energia ali fácil que foi estocada para ser gasta em algum momento. O músculo é um tecido construído, é um tecido que você tem que construí-lo na academia, você precisa treinar, precisa de um treino de força intenso, precisa comer uma quantidade maior de proteínas para gerar esse efeito da hipertrofia.
Então, ele não foi um tecido que veio de graça, ele foi com muita dificuldade Muito conquistado. sacrifício. Exatamente. Agora, se a pessoa, principalmente as mulheres, aquelas mulheres, por exemplo, que têm um percentual de gordura baixíssimo, tipo 10%, 8%, tipo atletas, essas mulheres elas têm que ficar muito atentas que qualquer diminuição ali de proteína pode sim perder músculo. Por quê? Porque elas têm uma quantidade mínima de gordura. Então, já que ela tem pouquíssima gordura, o corpo pode requerer sim a massa muscular. Mas não é o caso da maioria das mulheres, né? Que hoje a gente vê uma média de mulheres com mais de 30% de gordura corporal, IMC mais alto, com muito depósito de gordura, mais de 20, 30 quilos acima do peso. Então, essa pessoa não precisa se preocupar, né? Porque ela tem digamos, o alimento estocado ali, a gordura estocada, então vai ser sempre a prioridade do corpo, sim, quando se faz o jejum. Perfeito. E aí, a questão a gente já falou, né, dos homens perdem sempre mais. O homem também não perde massa magra. Olha, a gente, quando vê, a gente recorre sempre para afirmar alguma coisa, a gente precisa olhar estudos e precisamos olhar pessoas, né? Relatos, casos, né? A maioria, tem homens que até utilizam jejum na manutenção. Quando o homem na hipertrofia, no processo de ganho de massa, ele precisa comer muito e às vezes não consegue encaixar o jejum nesse processo porque, né, vai limitar muito as horas. Mas quando a pessoa está no processo de manutenção, já ganhou aquela quantidade de massa muscular, na verdade o jejum tem também alguns efeitos hormonais no aumento do GH que ajudam a manter essa massa muscular. Então, para o homem ainda é fisiologicamente até mais fácil manter essa massa muscular, sim, do que as próprias mulheres, porque eles também são projetados para ter mais músculos. Então, o corpo naturalmente já tem esse aspecto protetivo aí da massa muscular, claro, comendo as proteínas e comendo a quantidade certa na hora de se alimentar. Ok. Outra pergunta que chegou no nosso Instagram: você pode citar os alimentos que mais acumulam gordura? Que é o que a gente deve evitar, no caso, né? Sim. Os alimentos com maior carga glicêmica, o que são, né? Como você falou, farinha branca, fast food, que são ricos em açúcares, que você vai comer muito mais do que quando você abre um pacote, sabe? Aquele biscoito que você não consegue comer você vai comer um pacote inteiro, pelo fator do doce, enfim. Então, esses alimentos, pães, bolos, salgadinhos, fast food, são os alimentos que mais dificultam a perda de peso, justamente por além de levar você a comer mais, vai ter todo esse efeito na insulina, né? Quando você liga lá, como eu falei, o hormônio da insulina, você está dizendo para o seu corpo, está na hora de armazenar. E assim, qual é a parte mais difícil de fazer o jejum? Onde que as pessoas erram? Na hora de se alimentar, geralmente essa é a parte mais difícil, né? No de jejum, porque elas passam nas quantidades e nesse fator de escolher os alimentos, né? Pelo fator de sabor, por conforto. Eu vou comer isso porque a pessoa está acostumada a comer pizza todo dia, então aí ela mantém esse hábito alimentar e acaba atrapalhando aí os resultados do jejum. E quem que a pessoa deve... Claro, o nutricionista tem que estar sempre, né, acompanhando. Como é que vocês orientam, já que tu tem um Instagram e qualquer pessoa pode entrar e às vezes nem tem condições de ir no nutricionista, ou nem quer, já olha ali, porque são tantas as informações que a gente tem, né? Tem que ter um acompanhamento. Qual é o cuidado que a gente tem para fazer o jejum intermitente e dar certo? Nesses fatores que eu falei no início da live, que se a pessoa toma remédio, por exemplo, medicamento para diabetes, hipoglicemia antes, que vai diminuir a glicemia,
essas pessoas que têm já esses problemas na regulação da glicose, elas têm que ser acompanhadas pelo médico, porque quando só delas diminuírem os carboidratos, elas já vão precisar de menos medicamento por esse fator, né, essa reação que o próprio low carb traz, né, diminuição de açúcar, daí você vai precisar de menos medicamento. Então, essas pessoas têm que ser acompanhadas. Para a grande maioria das pessoas, Juliana, assim, olha, eu tenho também, além do Instagram, a gente tem um grupo no Facebook, tem quase 1 milhão de pessoas lá. E lá várias pessoas postam seus resultados. Quando a gente para estudar e ver, eu vejo assim, fico maravilhada que você vê às vezes pessoas tão simples, tão humildes, mulheres assim que nunca entrariam tipo, elas nunca teriam condição de ir num consultório, de fazer uma consulta mais especializada. E aí, só de ver as outras falando, de ver um post ali, ela, olha, eu tentei diminuir, tirei o café da manhã, tirei tais alimentos e tive esse resultado. Então, né, quando a gente começa a parar para ver os resultados, a gente começa a ver realmente que faz todo sentido, né? Essa diminuição, sim, porque o mundo está doente justamente pelo excesso, né? E o problema maior hoje com o jejum são as informações, né? Tem muita gente contra, tem muitos mitos que sempre foram falados, então essa difusão de uma boa informação também é uma dificuldade, né? Porque acaba que a gente tenta mostrar o lado bom, mas tem muitos outros que tentam, por outro lado, destruir, enfim, diminuir os méritos. Mas pode não funcionar para alguém, assim? Existe alguma restrição ou funciona para todo mundo, na tua experiência com as pessoas? Olha, é o mesmo princípio aplicado ao exercício físico, né? Para algumas pessoas vai ter um resultado incrível, para pessoas que são mais dedicadas, para as pessoas que, né, que querem se dedicar mais, e talvez para as outras pessoas vai ser ali mais uma coisa, vai auxiliar, então depende muito. Como o jejum tem essa infinidade de possibilidades, né? Você pode fazer tanto uma vez por semana, quanto a cada 15 dias, quanto 3 vezes por semana, então vai depender dessa frequência, de como você consegue colocar isso na sua vida. Mas, assim, é fato que todo mundo jejua quando dorme, né? E existem alguns mecanismos que só acontecem durante o sono. Então, há uma questão da autofagia, alguns fatores que não acontecem quando a gente está acordado e muito menos quando a gente está em estado alimentado. Então, tem benefícios, coisas que acontecem ali durante o jejum que são excelentes. Então, quando a gente para pensar, se a gente já foi projetado para jejuar pelo menos 12 horas por dia, então quer dizer que sim, que tem o seu valor e que pode ser feito, né? Todo mundo dorme, todo mundo fica pelo menos 6 horas sem comer, né? Deveria, pelo menos. Então, se a gente pensa por aí, a gente sabe que sim, que a grande maioria das pessoas não teria problema. E aí, falando desse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, 2020, 2021, ainda nessa confusão, as pessoas estão se alimentando pior, né? Estão em casa, estressadas, ansiosas, estão bebendo mais álcool, né? O número de bebidas alcoólicas aumentou. As pessoas te procuram mais nesse momento? Quais são os relatos? Assim, você acha que teve uma... Até por conta de, meu Deus, passei 6 meses comendo super mal e preciso voltar, assim, pro prumo. Agora, nos últimos meses, sim, que as pessoas começaram a se dar conta, olha, a pandemia, engordei muito. Mas no início, todo mundo pensava, eu quero aumentar minha imunidade e vou comer mais, né? Que sempre teve, para ficar, né? A pessoa acha que comer vai ajudar a ficar mais forte. Exato, eu já queria falar também do jejum e da imunidade, a gente já engata aqui. E na verdade é o contrário, né? Porque se a gente pensar lá o que eu falei no início, que quando o corpo está digerindo alimentos muito ricos em açúcares, álcool, por exemplo, quando o teu corpo está digerindo álcool, teu fígado está metabolizando, ele para de fazer tudo, ele interrompe qualquer processo, porque o álcool é visto como algo tóxico.
Então, o corpo vai sempre tentar eliminar. Se você bebe com frequência, até o vinho. Claro que tudo depende da quantidade, né? Uma tacinha de vez em quando, mas assim, aquela pessoa que consome bebida todos os dias, o corpo dela vai sempre priorizar aquele mecanismo fisiológico, que é eliminar o álcool. Então, aí você pensa assim, o corpo vai parar de fazer o resto, vai parar de queimar gordura, vai parar vai interromper qualquer processo para metabolizar isso. Aí, juntando uma dieta cheia de açúcar, cheia de carboidratos, as pessoas comendo o dia inteiro, se exercitando pouco. Imagina aquele excesso lá dentro das suas células e o teu corpo lá em caos, tentando organizar aquela bagunça, né? E aí é onde não só a obesidade surge, mas também outros fatores de saúde também que pode estar atrapalhando, né? Então, aí você pensa em imunidade. Como é que o meu corpo vai ficar mais forte tendo que lidar com álcool, tendo que lidar com excesso de açúcar, tendo que lidar com várias refeições feitas ao dia. Ele vai ter que trabalhar muito para poder eliminar essas coisas. E certamente a sua imunidade vai ficar mais comprometida, né? Ele deixa de fazer a atividade lá de proteção imunológica para poder fazer isso. E a gente já viu até estudos que surgiram aí durante a pandemia que a cetose, o processo que acontece durante o jejum e a dieta baixa em carboidratos, ajuda na imunidade. Até saiu um estudo, uma revisão bibliográfica falando sobre isso, que o jejum ajuda nesse fator da imunidade, principalmente na prevenção. Durante, a gente ainda não tem nenhum estudo que foi feito de pessoas durante né, o processo do Covid, enfim, com a pessoa acometida pela doença, mas como um processo protetivo e preventivo, ele foi demonstrado ter muitos benefícios. Ótimo. Aí eu queria falar do café, porque a gente consome mais café, né? No caso, quem faz jejum, porque o que está liberado é água, chá e café. Isso pode não ser benéfico, assim? Existe também uma quantidade ideal que vocês falam para tomar o café? O ideal é assim, a gente sabe que tudo em excesso faz mal, né? Então a gente tem que sempre pensar no bom senso. Mas aí quando a gente pensa no ônus e no bônus, né? Eu consumo 3 xícaras de café, por exemplo, mas antes eu consumia café com leite, café com açúcar, mais o lanchinho, mais o pãozinho, mais o bolo, mais isso. Quando a gente vai comparar, né, a gente tem muito mais benefícios, sempre pensando nisso, porque a gente pensa, né, Juliana, que ter uma vida saudável vai ser sempre um auge, assim, que a gente vai chegar num perfil inatingível e não é. A gente tem que sair do ponto que a gente está e pensar como posso melhorar. É sempre assim, sempre tenho que melhorar. Então, a gente sempre pensar que não é algo inatingível e tem que ser algo que caiba dentro da sua vida com equilíbrio, com facilidade, né? Que seja algo que você não se esforce tanto, porque tudo que te exige muito esforço é difícil de manter. Então, tem que ser algo que é sustentável. E aí você vai conseguindo ficar atenta aí nos pequenos detalhes, cada vez pode melhorar em algum quesito. Né? Perfeito. Nossa, Flávia, eu acho que a gente tirou as dúvidas, né? Lembrando que só você entrar no Instagram da Flávia que vai ter, nossa, é muito conteúdo. E que a gente está no YouTube, que você pode participar, ative o sininho, deixe comentários, faça perguntas, sua participação é muito importante para a gente. Eu queria te agradecer muito, Flávia, pelo teu tempo, que eu sei Obrigada. Que é difícil, mas tomara que a gente tenha conseguido levar informação de qualidade aí para as nossas mulheres e homens também. Obrigada, Juliana, pelo convite. E realmente, tomara que essa notícia aí se espalhe cada vez mais, que ajude mais e mais pessoas. Tá ótimo, então. Obrigada a todos vocês. De nada. Até, tchau.